Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, toda a nossa vida, ela é baseada em 90% do mundo espiritual, 10% do mundo físico. Nós, como seres humanos em matéria, vivemos achando que 90% da nossa vida ela é física e 10% ela é espiritual. Quando na verdade é o contrário. Deus criou tudo isso ainda no mundo espiritual. Deus não criou isso daqui, a matéria que nós temos partindo dela, mas tudo veio do Espírito. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem era apenas um boneco, até o momento que Deus colocou vida espiritual dentro dela. Nós somos seres espirituais numa matéria física. Nós viemos diretamente de Deus, nós viemos diretamente do Pai, e nós somos essa matéria, nós somos um espírito dentro dessa matéria, e essa matéria, ela luta diariamente contra as hostes malignas que são espirituais. O fato de nós não havermos, o fato de nós não sabermos que eles existem, o fato de nós não o conhecermos, não diminui a guerra que há entre nós. Porque Satanás foi posto como nosso inimigo desde os princípios, desde quando o mundo foi criado. Eles são figuras presentes em nosso meio. Eles existem, e eles existem para nos destruir. Satanás, ele foi colocado como nosso inimigo ainda no Éden. Antes mesmo da humanidade vir ser o que é hoje, ele já foi instituído como nosso inimigo. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, marcando território e procurando quem possa tragar. Engraçado que a palavra adversário no original é uma palavra que significa antíquicos, que significa oponente, aquele que quer obstruir o teu caminho. Um oponente em um caso de lei, um acusador com provas, um adversário que é contrário à sua vida, e também um inimigo. Todo inimigo busca do seu inimigo a morte. Então Satanás, ele já foi instituído do princípio como um adversário das nossas vidas. O fato de eu e você não o conhecer, o fato de eu e você não saber muito sobre ele, não diminui o tamanho da rivalidade que tem entre nós. Às vezes nós pensamos que porque só frequentamos a igreja aos domingos, às vezes pensamos que só porque não mexemos com ninguém, Satanás vai nos deixar quieto. Não. Quando você foi fecundado na barriga da tua mãe, ali você já tinha um inimigo. Você nem sabia que ele existia, mas ele já o conhecia. Quando você nasceu e veio ao mundo, quando você ainda era um bebê, Satanás já estava do lado da tua cama, procurando meios para te matar. O fato de você não mexer com ele, não significa que ele vai te deixar em paz. Satanás, ele é um ser astuto, que busca nos destruir todos os dias. E eu gostaria de pregar a vocês nessa manhã, sobre o tema, legalidades que damos a demônios. Satanás não tem o poder de mexer conosco. Satanás não tem o poder de entrar na nossa casa, a não ser que nós demos a ele legalidade. Deus, quando cria o mundo, em Gênesis capítulo 1, verso 26, vai dizer assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Ora, quando Deus cria o homem, quando Deus cria isso aqui tudo, ele dá ao homem o poder sobre todas as coisas. O governo da terra era do homem. Os animais estava sobre o poder do homem. Tudo que aqui existia estava sobre o nosso poder, sobre o poder de Adão e de Eva. Eles dominavam sobre tudo. Eles dominavam sobre todas as coisas. Porém, o dia que Eva deu ouvido à voz ou às palavras da serpente, eles caíram. Eles não tinham poder de entrar e destruir os dois, mas ele vem sempre no campo dos pensamentos. E ele começou a dizer palavras que talvez em algum momento já tinha passado no coração de Eva. Por que não podemos? Por que seremos como ele se comer? Por que? Será que morreremos? E Satanás começa a falar com Eva, e Eva, nós sabemos da história, come o fruto, dá ao seu marido, e eles perdem o governo desse mundo. Satanás rouba deles a autoridade que eles tinham sobre essa terra.
Olha o que diz em Mateus capítulo 4, verso 8. Novamente o diabo levou a um monte muito alto. Quem? Jesus. Ele mostrou-lhes os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Como que ele dá uma coisa que não é dele? Porque na verdade agora era dele. Adão já não tinha mais o domínio sobre essa terra. Agora tudo que estava aqui era dele. E ele está oferecendo para Jesus. E não só era dele o domínio, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Satanás, que é o Deus desse mundo, ou Deus desse século, foi quem os cegou para que os tornou incapazes de verem a luz gloriosa das boas novas e de compreender a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, ele é o dono desse mundo. Ele é o Deus desse mundo. Em algumas traduções, o Deus desse século. É ele quem domina sobre essa terra. Nós estamos buscando ter o domínio de uma coisa que não é nossa. Jesus não veio instituir o nosso governo na terra. Ele veio nos dar um governo no reino celestial. É no mundo espiritual que nós passaremos a governar. Porque essa terra, esse lugar, é de Satanás. É ele quem domina sobre as nações. É ele quem domina sobre os povos. Ele somente não tem poder sobre a igreja. Isso aqui só não está queimando ainda porque existe igreja. Se não existisse igreja, todos nesse lugar estariam perdidos. Graças à igreja de Cristo, é que ele ainda não tem poder para destruir tudo isso. A legalidade que o homem deu a Satanás, fez ele poder perder todo o controle que ele tinha, que Deus havia dado. E temos inúmeras legalidades que nós podemos dar a Satanás. Inúmeras. Eu não tenho tempo para citar todas, eu vou citar apenas 3 e vou discorrer sobre 2. As 2 primeiras eu vou apenas passar por cima para que você tenha ideia que existe. Deus, quando institui o casamento, ele institui um padrão de liderança no casamento. E o padrão começa por quem? Pelo homem. E depois a mulher e os filhos. Quando esse padrão é invertido, feminismo veio para destruir a família. Quando esse padrão ele é invertido e a mulher passa a liderar a casa, abre-se um portal de legalidade para Satanás entrar e destruir a tua família e os teus filhos. E eu te provo. Toda casa que tem uma liderança onde a mulher sobressaia do marido, toda casa terá dificuldade com os filhos. Os filhos terão dificuldade de entender o que é uma liderança e se perderão no caminho. Sabe por quê? O direcionamento da casa é dado pelo homem. Quando Deus descia para falar com Abraão sobre um direcionamento, ele falava com Abraão ou com Sara? Abraão. Todas as vezes que Deus dava um direcionamento para um homem de família na Bíblia, era para quem? Era para o homem ou para a mulher? Para o homem. Quando a mulher toma esse lugar de liderança, os filhos se perdem no direcionamento. O que acontece? Lá na frente. Porque não adianta, a mulher nunca vai tomar a liderança dos filhos. Nunca. Eu fui criado sem pai, na liderança da minha mãe. Quem me ensinou a liderar o meu lar foi Jesus, não foi nem minha mãe. Quando nós invertemos esses papéis, nós abrimos uma legalidade para Satanás destruir a nossa casa. Por quê? A ordem está invertida. É a igreja que manda em Cristo ou é Cristo que manda na igreja? Cristo que manda na igreja. Quando Paulo vai descrever a família, a liderança da família, ele compara Cristo com quem? Com o homem. E a igreja com a mulher. Quando essa liderança é invertida, os filhos se perdem. Segunda, eu vou discorrer somente. Palavras. As nossas palavras são coisas que abrem portais no mundo espiritual. Se você é uma pessoa que tem o costume de murmurar demais, toda murmuração que você fala é um portal que você abre para Satanás bagunçar com a tua vida. Lembra do povo de Israel que se perdeu no deserto e não entrou na terra prometida, por quê? Murmuravam. O que te faz melhor que aquele povo escolhido, que Deus moveu o mundo, a terra, abriu um mar para tirar eles do Egito? Nos faz melhor que eles? Todas as vezes que nós murmuramos, nós abrimos portais para Satanás. Quantos estão entendendo? Digam amém. Agora eu vou entrar nas 3 principais. A primeira delas, legalidade que damos através da mente. Esse é um campo muito perigoso. Satanás nunca vai descer direto no teu coração para falar. Ele vai começar falando na tua mente. Gênesis capítulo 4, verso 7, olha o que vai dizer. Porventura,
se procederes bem, não se há de se levantar o teu semblante, e se não procederes mal, o pecado jaz à tua porta. O que é jaz à tua porta? Pensamento. E sobre ti será o seu desejo, quer dizer, o desejo dominará, mas sobre ele tu deves dominar. E aqui está a chave de todas as vezes que Satanás começa a falar sobre a nossa mente. Todos nós temos a desculpa, eu já ouvi muita gente no decorrer do caminho da fé dizer assim: a carne é fraca, para justificar um pecado, para justificar uma queda onde começa na mente. Não, mas a carne é fraca. Quando Jesus cita isso, ele não está falando de pecado, ele está falando de oração. Estejais pronto, porque o Espírito está pronto para quê? Para orar, mas a carne é fraca, para quê? Para orar, não para o pecado. Todas as vezes que nós olharmos o pecado da Bíblia, a Bíblia vai nos orientar a rejeitá-lo, a resisti-lo, a fugir dele. Satanás, quando começou a falar no coração de Caim, ele começou a falar na mente dele. O diabo, quando começa a nos atacar para que nós abrimos para ele ilegalidade, ele começa a falar nos teus pensamentos. Ninguém cai em adultério do dia para a noite, começa aqui. Ninguém mata do dia para a noite, começa aqui. Ninguém rouba do dia para a noite, começa aqui. Ninguém comete um pecado moral do dia para a noite, começa aqui. Nós nunca poderemos chegar no juízo, no tribunal de Cristo e dizer assim: eu fui enganado. Porque Satanás não tem o poder de descer no teu coração diretamente. Ele vai falar na tua cabeça. Você vai alimentar e vai descer para o teu coração. Desceu para o coração, já era. Olha o que diz em Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar. Olha só, sobre todas as coisas que você imaginar na tua vida. Sobre tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o diabo tiver acesso ao nosso coração, acabou. A nossa fonte de vida, ela é estancada. E o que é uma fonte de vida? O que o texto quer dizer com fonte de vida? Do coração é que procede os sentimentos como alegria, paz, comunhão com Deus, esperança, prazer, gozo, bondade. E todas essas estão linkadas com a nossa alma. O coração, quando a Bíblia fala do nosso coração, ele está falando diretamente da nossa alma. É o lugar onde nós temos todos os sentimentos, seja bom ou ruim. Uma alma perturbada é uma alma a qual Satanás bateu nos pensamentos e desceu para o coração. E ele só consegue ter acesso quando nós damos a ele legalidade. Satanás tenta Jesus. Jesus repreende Satanás todas as vezes. O que acontece com Satanás? Foge. Sabe qual é o nosso problema hoje em dia? É que nós ouvimos a voz de Satanás e deixamos descer para o coração. Por quê? Porque perdemos o temor a Deus. É o temor que nos faz fugir da voz de Satanás. Mas uma vez que nós demos legalidade, acabou, ele entra. E ele bagunça toda a nossa vida. Ele bagunça o nosso espírito, a nossa alma. É daí que nós começamos a ter doenças, enfermidades na alma. Por quê? Porque nós demos legalidade para Satanás acessar a nossa alma. Eu tenho pregado sobre esses acessos que Satanás tem à nossa alma frequentemente. Por quê? Porque nós estamos na era da depressão, na era da síndrome do pânico, na era do desespero. Nós estamos na era onde as pessoas não dormem mais, não têm sono para dormir, tem que tomar remédio. O que está acontecendo com a igreja? Nós estamos deixando Satanás ter acesso à nossa alma. Nós estamos dando legalidade para ele acessar aquilo que é mais precioso nosso, que é o nosso coração. E é dali que procede todas as coisas boas. Se o teu coração for mau, todo o teu corpo será mau. E quem deu acesso a Satanás? Nós. Com as nossas atitudes. Com a nossa maneira de vida. É que demos a ele legalidade. Está pesado? Segura que eu vou afundar o prego agora. Segunda legalidade que damos a Satanás.
Ezequiel capítulo 28, verso 13 vai dizer assim: estivesses no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a carnalina, o topázio, o ônix, a crisália, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Esse texto está falando de Satanás. O texto vai dizer que é uma palavra ao rei de Tiro, mas Tiro não estava no Éden de Deus quando foi criado. Satanás estava. E não, a música não foi criada quando o rei de Tiro foi criado, mas o dia que Lúcifer foi criado, sim. Se algum dia eu pregar sobre batalha espiritual, eu vou usar esse texto e você vai entender mais sobre a criação de Lúcifer. Mas Lúcifer, quando foi criado, a música foi criada dentro dele. Ele era um ser que quando ele se movimentava, sons saíam de dentro dele. Som de quê? Tambor e pífaro. Ele era a essência da música celestial. E por que eu quero dizer isso? Porque a segunda legalidade que nós damos para Satanás entrar no nosso lar é pela música. É por aquilo que nós escutamos que Satanás entra na nossa casa, com legalidade. Ele não precisa nem bater na porta da tua casa para entrar. A música, ele é uma coisa tão tremenda que ela pode trazer a presença de Deus, como ela pode expulsar um demônio. Davi não recitava uma palavra para expulsar o demônio de Saul, ele só tocava. O barulho da música, o som expulsava os demônios. Ele não precisava cantar nada. Eu estava vendo um compositor, um músico falando, um tal de Aposan, não sei se vocês já viram esse vídeo na internet, e ele estava dizendo que ele foi para a África para estudar ritmos, e lá na África ele estava com o professor de ritmo dele, e ele teve a curiosidade de perguntar ao professor o que era aquele ritmo, e ele começou a fazer o som, o batuque do funk. Eu não vou fazer aqui porque é de Satanás. Mas aquele mesmo ritmo que sempre toca na música do funk, quando ele começou a fazer, o professor dele disse: para, você está louco, você está numa aldeia, se você sincar esse barulho, vai começar a descer demônio de prostituição no meio da aldeia, e vai virar uma bagunça isso daqui, só com um som. Aí sabe o que a gente faz? Coloca uma letra cristã e bota dentro da igreja para tocar, para as crianças cantar no culto. Eu ouvi outro pai de santo falando, que independente do lugar que a música seja tocada, que o som seja tocado, seja numa igreja, num candomblé, onde for, o espírito maligno desce. Sabe o que ele estava dizendo? Se você colocar um ritmo desse para tocar dentro da igreja, o espírito vai descer dentro da igreja. Se você colocar isso no seu fone de ouvido, esse espírito vai entrar em você. Se você colocar na tua casa, vai descer na tua casa. O vocalista do NX0, uma vez foi perguntado a ele, dizendo assim: por que você parou de escrever? E ele disse: por quê? Eu só consegui escrever as letras das minhas músicas quando eu estava depressivo, quando eu tinha brigado com a namorada, quando eu tinha sofrido algum problema que afetou o meu espírito, aí eu consegui escrever. Aí sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a buscar situações para ele ficar entristecido, para ele poder escrever as músicas. Deixa eu te contar um segredo, talvez não te contaram. Todo compositor, eu estou sem retorno aqui, poderia me ajudar um pouquinho com o retorno? Todo compositor, quando ele está escrevendo, ele coloca o espírito dele na letra. Todo compositor. Todo. Então deixa eu te falar uma coisa, para aqueles que já ouviram Cazuza. Cazuza era um drogado, homossexual, endemoniado, que escrevia letras bonitas. Deixa eu te falar uma coisa, naquelas letras tem o espírito que estava em Cazuza. E quem ouve as músicas de Cazuza são endemoniados pelo espírito dele. E nós achamos que ouvir uma música secular era normal. Ela não é normal. Ah não, mas eu ouvi um sertanejo. O que fala sertanejo? Traição, bebida, traição, adultério. Aí depois, o marido sai de casa com vontade de, casar com 700 mulheres, e nós não sabemos o porquê. O que você está ouvindo? O que está entrando na tua casa? E olha que engraçado, eu ia pregar isso hoje, Deus me deu uma experiência ontem sobre isso. Desde fevereiro eu criei o hábito de uma vez no mês
separar um sábado a Deus. Eu entro 5 da manhã no closet e eu saio 6 da tarde. Nesse dia eu não como, eu fico dentro do closet orando, lendo a Bíblia e falando com Deus. Ontem foi o dia que eu escolhi. Não consigo fazer frequentemente porque tenho que trabalhar no sábado às vezes. E ontem eu entrei no closet e eu já fico animado na sexta-feira, porque eu sei que vai chegar o sábado e eu vou ter esse momento com Deus. E eu entrei no closet ontem às 5 da manhã. Mas desde a última vez que eu preguei aqui, Satanás tem me amassado no meu momento de oração. Ele não me deixa orar. Ele oprime o ambiente da minha casa. E ontem eu entrei e eu achei que ia ser diferente. E era 4 horas da tarde e eu ainda não tinha conseguido orar. Eu ficava de joelho e a oração não vinha. Eu repreendia e eu não sentia o Espírito Santo se manifestando. Eu sabia que ele estava lá porque a opressão era forte demais para eu sozinho suportar. Então eu sabia que ele estava lá. Mas eu saí do quarto chateado, às 5. E aí fui buscar o meu filho num evento que ele foi, e na volta, tocou um louvor no meu carro. E eu comecei a louvar aquele louvor e eu senti que o ambiente mudou. Dentro de mim. Dentro de mim eu senti que aquela opressão saiu, aquela amargura saiu. Eu falei, opa, achei o louvor. Eu já tinha colocado a minha playlist inteira, irmão. Eu fiquei 12 horas dentro de um quarto. Eu ouvi tudo que vocês imaginaram de playlist que eu tinha ouvido. E nada mudou. Era um louvor em teus braços da Nívia Soares. Em teu? Mas eu ouvi na voz da Nívia Soares. É Nívia Soares. E eu senti que o ambiente mudou. Eu cheguei em casa, fui tomar banho. Coloquei o louvor no banheiro. Deus me visitou no banheiro. Aí eu falei, opa, eu vou orar. 11 horas da noite eu saí do banho, minha esposa dormindo, minhas crianças jogadas na cama. Eu fui para o meu closet, fechei a porta, coloquei o mesmo louvor, comecei a orar. 2 minutos orando, o Espírito Santo desceu. Sabe o que é isso? A música cristã, quando o compositor escreve também, cheio do Espírito Santo, ela abre portais de acesso a Deus, que o diabo não tem poder mais para segurar. Ele vinha me segurando a semana inteira, mas na hora que esse louvor tocou, alguma coisa aconteceu. Então entenda, você precisa filtrar o que entra na tua casa, porque dependendo do que você deixar entrar, você vai abrir legalidade para o diabo agir na tua família, e você não vai saber de onde vai vir pancada. Eu era um deles que defendia a música secular. Olha, que tribulação. Eu era desviado. Eu defendia a música secular, dizia, não tem problema, é só um ritmo. Até o dia que Deus começou a me ensinar, não é só um ritmo. Tem ritmos que são consagrados a Satanás no centro de Umbanda. Se tocar na tua casa, o demônio vai descer. Não adianta você estar em oração, em jejum, não adianta. Por que eu digo isso? Olha como o diabo é sujo. Eu estava olhando algum vídeo na minha rede social, e de repente apareceu um vídeo de futebol com uma música imunda no fundo. Porque eles fazem isso agora, né? O diabo é sujo. Você está vendo uma coisa aleatória e vê uma música imunda no fundo. Aquela música perturbou o meu espírito. E foi só um trecho. De 20 segundos, ela bagunçou o meu espírito. O diabo tem tocado música no nosso ouvido o dia todo na rede social e você não percebe. Porque é um vídeo, você presta atenção no vídeo, mas esquece do batuque. E o batuque está batucando na tua cabeça. E o batuque está chamando demônio. E você está assistindo. E o batuque está chamando demônio e você está assistindo. Aí fica com o espírito perturbado. E não entende por que da perturbação. Porque passou o dia ouvindo batuques que perturbam o nosso espírito. Quantos estão entendendo? Digam amém. Está pesado? Não está não, né? Eu tenho tempo. Maravilha. Terceira legalidade que damos. E essa é braba. Eu vou afundar o prego mais um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Ou não sabeis que o que se une a uma meretriz, tira esse termo meretriz, coloque uma pessoa. Eu vou ler de novo. Ou não sabeis que o que se une a qualquer pessoa, a uma pessoa, faça com ele ou ela um só corpo? Porque foi dito, os dois serão uma só carne. Agora escute isso.
que isso é muito importante. Todas as vezes que nós, solteiros, casados, se unem com outra pessoa, numa relação conjugal, vocês me entendem? Nós se tornamos uma só carne com essa pessoa. Ok? Quantos estão entendendo? Ok. Então vamos supor, quando você era solteiro, não tinha o temor de Deus, você se deitou com inúmeras pessoas. Cada pessoa que você se deitou, você se tornou uma só carne com ela. Agora segura essa. Todo demônio que agia na vida dela, que tinha legalidade na vida dessa pessoa, tem legalidade sobre a sua vida agora. Porque você se tornou uma só carne com ela. E deixa eu te falar mais. Isso é um pacto de sangue. Ele não vai se quebrar porque você casou com outra pessoa. Você continua ligado a ela. E a partir do momento que você nunca mais viu ela, não significa que você desligou dela. Você está ligado por sangue com ela. E se essa pessoa bagunçou e deitou com mais 500 pessoas, todo demônio que tinha autoridade para trabalhar na vida dela, ainda tem legalidade para trabalhar na sua vida. É forte isso, não? Porque você não sabe mais para onde foi essa pessoa. Existem 3 maneiras de Satanás fazer um pacto. Melhor, 2 maneiras de se fazer um pacto. Comida. Toda entidade pede comida ou bebida. Toda ela, para fazer pacto. E a segunda é sangue. Aí você entende por que é que Deus nos dá um mandamento dizendo, olha, casa com a tua esposa. Não tenha outros parceiros. E a gente acha, Deus não quer que a gente curte a vida. Não, não. Deus está te livrando de maldição. Tem pessoas que era bem, tinham um espírito tranquilo, se envolveu com uma pessoa, separou dessa pessoa, não percebeu, mas depois se envolveu com essa pessoa, adquiriu depressão, ansiedade, síndrome do pânico. A vida financeira foi para o buraco. A alegria de viver foi embora. Casou e continua tudo destruído, tudo bagunçado. O que é isso? Laço de sangue. Legalidade que você, quando era solteiro, deu. Adolescentes que me ouvem. Vocês têm a oportunidade de criar uma vida abençoada em Deus, enquanto ainda são adolescentes. Mas se quiser entrar na vida de bagunça, se prepare, porque consequências terríveis virão. Eu, quando descobri isso, fiz uma lista com nomes. E eu, Senhor, oro por esse, oro por esse. E fui quebrando os laços de sangue que eu tinha. Por quê? A partir daí, coisas começam a acontecer conosco que nós não sabemos de onde vem. Tudo por quê? Porque laço de sangue, legalidade que nós demos a demônios. Irmãos, o mundo espiritual ele é real. O diabo não brinca de ser diabo. Enquanto nós brincamos de ser crente, frequentamos a igreja só de domingo, não adquirimos uma vida de oração, não tiramos momentos com Deus de jejum, o diabo está todo dia buscando um jeito de destruir a tua casa. E a gente está levando uma vida como? Boêmia. Sabe o que está acontecendo? Estamos pregando que Jesus está voltando, ninguém mais acredita nisso. Sabe por quê? Mateus, capítulo 24, vai dizer, a volta de Cristo se dará como nos tempos de Noé. E como era nos tempos de Noé? Noé pregou quantos anos? 600 anos? 300 anos? Uma coisa assim. Que ia chover. E ninguém acreditou porque não chovia. Até o dia que as águas veio do nada e matou todo mundo. E só Noé se livrou. Nós estamos pregando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aí? Ah, não, mas não vai acontecer na minha época. Não. Meus pais falavam que Jesus estava voltando. Paulo falava que Jesus estava voltando. E vamos levando a vida assim.
E o diabo vai jogando a gente de um lado para o outro, de um lado para o outro. Você que acha que a tua vida está calma, está tranquila, deixa eu te dizer uma coisa, porque você está fazendo a vontade do diabo. Porque quando a gente deixa de fazer a vontade do diabo, ele começa a bater na gente. Ele começa a atacar a gente. Ele começa a mexer em áreas da nossa vida que... Quando está muito quietinho, irmão, eu fico perturbado. Porque eu falo, alguma coisa está acontecendo, eu devo estar fazendo a vontade do cão. Porque o diabo bateu em mim a vida inteira. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Se você está sendo atacado, é porque você está começando a ir para um caminho que Deus está te chamando para vir. Não desista. Não abandone o caminho. Faça as coisas direito na sua vida. Quebra esses laços de sangue. Fecha as portas. Deus tem um caminho de avivamento para essa igreja. Mas nós precisamos fechar as portas que damos a Satanás. Precisamos blindar o nosso pensamento, blindar o nosso coração, quebrar os laços de sangue e seguir a nossa vida em uma vida nova com Jesus Cristo. Eu vou para a conclusão. O homem peca e a terra passa a sofrer. Gênesis capítulo 3, verso 18 vai dizer assim: ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. A partir do momento que a terra produz abrolhos e espinhos, Satanás se assenta no trono do homem, faz uma coroa de espinho para ele e coloca sobre a cabeça dele. Porque agora, ele é o Senhor da terra. E ele tem sobre a cabeça dele agora a coroa que a terra produziu após a queda do homem. Espinhos. Porém, e daqui para baixo, se você não der glória aí, eu vou descer aí. Nasce um homem gerado pelo Espírito. Adão foi gerado pelo barro soprado em Espírito. Esse é gerado pelo Espírito. O nome dele, o segundo Adão, Jesus Cristo de Nazaré. Mateus capítulo 27, verso 28, lê comigo. Mas acompanha comigo com entusiasmo. Despindo, vestiram-lhes um manto escarlate em Jesus. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E na mão direita uma cana. E ajoelharam-se diante dele e escarneciam dele, dizendo: salve o rei dos judeus. Eles pensavam que estavam escarnecendo de Jesus, mas estavam pegando a coroa que Satanás havia feito como líder dessa terra, e colocado na cabeça que aquele agora seria o novo líder dessa terra. Colocaram uma cana na mão dele, ajoelharam, dizendo, pensando que estavam escarnecendo dele, mas estava dando a ele o governo novamente. E esse homem é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos comprou na cruz do Calvário e nos deu poder novamente sobre essa terra. Aleluia! E não para por aí. Mateus capítulo 28, verso 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aquele que nasceu de mulher, cheio do Espírito Santo, colocou uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E adquiriu autoridade e poder sobre os céus e a terra. E hoje você está aqui porque Jesus te comprou. A autoridade que foi dada a Ele está sobre nós. Eu não aceito crente cheio de demônio. Eu não aceito crente cheio de perturbação. Nós temos autoridade sobre Satanás. Pelo amor de Deus, adore o nome dEle. Aleluia. Em breve Deus esmagará a cabeça dele debaixo dos nossos pés. Romanos capítulo 18, verso 20. E essa é para você que tem vivido uma vida tribulada. Eu quero ouvir um glória bem alto, Senhor, na hora que a gente lê esse versículo aqui. Você que o diabo tem te tormentado, tem te perseguido, olha o que a Bíblia nos diz. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não debaixo dos pés dele, é debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ei, vai chegar um dia, hoje ainda, nós ainda não temos esse poder, mas chegará um dia em que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Eu imaginei, porque minha cabeça voa nesses momentos,
Satanás como um tapete, a igreja passando por cima dele, todo mundo pisando um seguido do outro. Todo mundo tem que dar uma pisada nele, porque todos nós fomos afligidos por ele. Satanás, ele é um perdedor. Ele já perdeu desde o princípio. Sabe qual é a diferença de Satanás para nós? É que ele acorda todo dia animado para destruir a tua vida, mesmo sabendo que ele é um derrotado. E você acorda triste, mesmo sabendo que tem um Jesus que venceu por você. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Dá um grito para a tua alma depressiva. Que Jesus habita aí dentro. Dê um grito para essa situação que você tem vivido, que você não vê solução nela. Dê um grito, Jesus vive em você. Aleluia. E por fim Satanás será destruído. Apocalipse capítulo 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão as bestas e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Ele tem um destino, você não. Ele tem um lugar que se repousará em lugar de tormento eternamente. Você não. Mas cabe você dizer o caminho que você quer ir. Cabe você dizer para onde você quer ir. Se você quer estar do lado daqueles que pisotearão Satanás, ou se você gostaria de estar do lado daquele que será lançado no lago de fogo e enxofre. A decisão é nossa. Se nós continuarmos dando ouvido à voz de Satanás, fatalmente queimaremos com ele no fogo e no enxofre. Mas se nós blindarmos a nossa mente, fecharmos as portas, blindarmos o nosso coração e nos dedicarmos à oração e à busca a Deus, fatalmente pisaremos ele naquele grande dia. Se coloque de pé comigo.